Muitas das vezes a gente busca por conhecimento, busca por estudos, né? Buscamos em várias fontes, mas não lembramos que somos seres espirituais e dentro dessa ampla experiência, vivência aqui na matéria, temos coisas que carregamos que não são nossas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que antes da prosperidade ser riqueza, abundância, fartura, plenitude, ela é um estado de espírito. A prosperidade é um espírito. Agradeço a todos que estão aqui presentes e peço que Deus abençoe as suas vidas, as suas casas e que prospere cada dia mais, dando discernimento e espírito de revelação, porque a gente precisa termos essa consciência. Se somos um ser espiritual, tem uma vivência aqui na matéria, numa carne, muitas das vezes a gente acha que é tendo um conhecimento a mais, eu preciso estudar algo a mais, eu preciso ter uma formação a mais, e às vezes não é isso. Às vezes precisamos entender que buscar as origens das causas, elas são importantes, porque somos um ser espiritual, 99% espírito e 1% corpo. Quando você entende que tem coisas que você está carregando no seu DNA, da sua linhagem ancestral, que em Êxodo 20 a gente vê, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça, aonde que pune os seus até a terceira e quarta geração, pelos seus pais. Então, se você está vivendo alguma área da sua vida, está muito desafiadora, esteja aprisionando vocês no espiritual, porque se torna tudo muito difícil, muito pesado, um fardo, é o espiritual. Mas, assim como vocês estudam, trabalham, limpam a casa, tomam um banho, a gente precisa deixar a casa em ordem no plano espiritual. Tudo aquilo que não é seu, que não faz mais parte, a gente precisa limpar e ressignificar, atingindo de fato o nosso subconsciente, que é a parte em que Deus opera, porque Deus ele só diz sim para tudo para nós. Mas nós temos que ter um grande entendimento de discernir coisas e fazer boas escolhas, com práticas de limpeza espiritual, para de fato limpar aquilo que não é mais seu. E já peço, né, gente, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir esta palavra, porque é um grande ensinamento que é para todas as áreas da vida. Prosperidade não significa riqueza. Significa você estar bem em todas as áreas da sua vida, em total harmonia. E antes de termos algo, precisamos ser este algo. Limpando, ressignificando, de fato, se abrindo para o novo. Porque é igual um guarda-roupa lá, cheio de roupas. Se você ganhar algo novo hoje, você vai ter lugar para colocar lá? Não vai. Então, a cada momento da nossa vida, a gente precisa o quê? Limpar a nossa mente, que é o nosso espiritual, fazer uma faxina mental no nosso espiritual. Então, a gente precisa, de fato, limpar para ressignificar, para quando o novo chegar, você ter espaço e mais, você estar pronto para manter esse novo ali. Porque se você não for capaz de manter, é igual uma bênção antes do tempo, se torna uma maldição. Assim, pontos muito importantes para abordar aqui. Uma delas, Jesus, o próprio Deus, né, veio filho encarnado, passou pelas mesmas situações nossas carnais, porque temos que entender que este corpo é emocional, é este corpo que quer comer, é este corpo que precisa de vestimentas, né? Mas tudo que nos afasta da divindade, que é ego, é raiva, é comparação, é inveja, tudo isso está nos afastando das coisas divinas. Então precisamos ter consciência que quando vem uma ideia que não é nossa, um apego, algo ali, a gente precisa trabalhar na nossa cabecinha e rever certas coisas. Será que vem de Deus? Não vem? Deus estaria comigo nisso? Não aprovaria isso? Aí você começa o quê? A trabalhar na sua mente, se governando. Somos filhos de um Criador. Somos co-criadores. Aonde que eu tenho o poder de transmutar a minha energia. Fazer algo. Mas se eu fico focando só na falta, a falta vai crescer. Eu sei que às vezes não é fácil, mas é um trabalho mental que a gente faz com técnicas, né, dentro do jejum espiritual, que foi o meu grande salto quântico, né, no plano espiritual, e eu nunca mais parei e não paro, porque a partir disso eu me libertei de coisas que eu não via. Jesus já veio ali para nos dizer, o pior cego é aquele que está ali, mas não vê. Então, se você quer ser livre, se você quer expandir, se você quer crescer na vida, mas do jeito certo, com Deus, sem atropelar ninguém, sem maltratar ninguém, tendo paz, abundância, sabe? Discernimento de espírito, é jejuando. Tem horários específicos, a gente tem orações específicas para cada quebra, dependendo do que você busca. Deixe nos comentários algum vídeo meu, não tem problema, eu e minha equipe vamos estar respondendo vocês, porque eu possuo um treinamento Pérolas, onde vocês vão passar por uma limpeza de 21 dias, uma limpeza bem profunda, para de fato quebrar pactos, porque quando a gente reencarna também, a gente não sabe que pacto que a gente fez. Daqui a pouco, em outras vivências, você foi um monge, um padre, alguma coisa desse nível, e você decretou pobreza, miséria, porque são os pactos que eles fazem, né? Então, se você não quer e você não sabe, você pode estar rompendo todos os tipos de pactos sem saber. Porque a sua alma,
Ela é o livro da vida, né? Ela tem todas as informações e todas as respostas ali. Só que precisamos fazer o quê? Transcender. Rasgar os véus que estão nos impedindo de ter esse acesso, essas intuições, essas revelações. E quanto mais se aproxima, porque quando a gente não sabe, a gente assiste qualquer coisa, a gente ouve qualquer coisa, a gente acredita nas pessoas, porque às vezes elas são influenciadoras ali, muito bem faladas, né? São pessoas destaques já. Só que, gente, preciso ressaltar aqui que na própria Bíblia já diz, tá? Não confundam homens com reis, não importa se eles já têm, nossa, um império. Porque nem todo grande império vem de Deus. Vocês têm que ter um discernimento ali, que tudo bem, são pessoas boas, ok? Mas vocês sempre têm que buscar a sua verdade em Deus. Porque o espírito de revelação, ele nos revela, a nossa intuição começa a aflorar, que a sensibilidade do espírito vem dizendo quando é e quando não é. Para tudo. Seja para uma sociedade, seja para um novo relacionamento, seja para algo que você queira fazer. Então, escolham ter esse discernimento. Se vocês não sabem como, no meu treinamento Pérolas, que acesso a 1 ano dele, para estar assistindo quantas vezes precisar. Ali tem bases informativas, porque a nossa mente racional, ela quer saber de onde veio, se é verdade, se não é, da onde tu tirou esse embasamento, e tem tanto embasamento científico quanto os bíblicos, né? E aí você passa 21 dias numa limpeza bem profunda de quebra de pactos e jejuando, mas esse jejum inicial, para iniciantes, é comendo, tá? Então fiquem tranquilos que ninguém vai desmaiar, ninguém vai passar mal, não é isso. Mas é transformador, porque a partir disso tu rejuvenesce, tu tem mais, vou dizer assim, mais gás para fazer as coisas, tu tem mais vontade de aprender, de estudar, de ler a palavra, porque apesar de a gente estar fazendo um treinamento, a gente precisa limpar a nossa casinha, que é o nosso mental, mas mantê-la ocupada, que diz que se um espírito sair do seu corpo e vendo a casa limpa e a porta aberta, ele retorna com mais 7. Então vejam, cuidado, eu sempre falo que um vício da alma nunca vem sozinho. Vício da gula, depressão, gula, ou aquela pessoa que não tem mais gosto em comer, né? Aí não come, aí começa a dar 1001 doença ali. Ou aquelas pessoas que bebem, que não tem controle, aí bebe e fuma. Ou já sai para um barzinho, nada contra. Só que vocês têm que entender que alguns lugares que vocês vão estão te afastando. Algumas coisas que vocês fazem uso estão te afastando daquilo que é para você. E aí você tem o livre-arbítrio de continuar ou começar pensar o que eu posso fazer para melhorar aqui. Será que isso agrada? Será que isso agrega? Porque vejam que grandes pessoas, grandes empresários, pessoas de sucesso, né? Olha como é que é uma rotina diária deles. Eles acordam 4, 5 horas da manhã, já começam a orar. Tem muitos que nem saem do quarto antes de orar, de ouvir a palavra de Deus, porque Deus, tem 4 partes da Bíblia que Deus fala e é na madrugada. Por que é na madrugada? Deus fala 4 vezes na Bíblia na madrugada, porque a madrugada é o momento que todos estão em total silêncio. E o nosso espírito, como ele já descansou uma grande parte, a gente está entre alfa e teta, que são as nossas ondas cerebrais. E é nesse momento que o que acontece? Essa nossa mente racional agora, que já estou de pé, com a minha fisiologia de pé, já me coloca em alerta, né? Como eu estou acordando, eu estou ainda sonolentinho, é igual a criancinha de 1 aninho até 7. Eles estão nessa alfa e teta, eles estão sendo, até os 7 aninhos, criados. Todas as emoções e tudo está sendo formado na cabecinha deles, porque eles estão nessa ondinha mais baixa. Depois já muda, tá? Então, a gente tem uma maior probabilidade do quê? Estar calmo, zen, pra poder ouvir, poder receber. Por que Deus visita muito em sonhos? Porque você está tranquilo, você está descansado. Então, não comer muito até antes de dormir, comer coisas leves. Por isso que o meu jejum, né, para iniciantes ali, o Pérolas, ele é com comidas orgânicas, né, comidas limpas para te abrir o teu terceiro olhinho, o teu ponto de intuição e começar a deixar Deus, de fato, se manifestar. Porque eu vou dizer assim, a minha experiência lá atrás, o meu primeiro jejum foi assim, assustadora. E eu ainda vou fazer um vídeo só contando sobre. Porque vocês imaginem que eu estava com depressão, uma bebê recém-nascida pequena, angustiada, eu tinha emagrecido muito, no final da minha gravidez eu estava suplementando, não conseguia mais comer. Tudo mais a gente precisa tirar um tempo específico. Porque se a gente tira um tempo pra comer, pra ir num salão, pra ir numa academia, pra ir fazer uma compra no supermercado, vocês acham que Deus, que é você, que o reino de Deus está dentro de você, nas profundezas do seu coração, e que é seu dever, meu dever, nosso dever, cavar essas profundezas para de fato receber o que a gente quer receber? Só que muitos estão ali a uma oração, a um jejum para receber aquela revelação, aquela resposta, aquele milagre. Mas o que eles fazem? Estão cansados e param ali. Porque eu digo, Deus não se manifesta às vezes de imediato, e às vezes sim. Depende da tua capacidade mental de baixar e deixar Deus intervir. Porque quando você menos imagina, que vem ali aquela intuição, aquela voz que fala. Eu já ouvi uma única vez, assim, uma frase, uma noite também que não estava muito legal, eu tava lendo Bíblia, com a minha filhinha do lado, e tava ali lendo sem intenção alguma de receber naquele momento uma resposta. E a frase foi: as adversidades vêm para nos mostrar que existe algo maior. E de fato, ninguém evolui, gente,
no conforto, tudo dando certo, tudo bem. Ninguém vai buscar algo além. Ninguém. A gente precisa ficar desconfortável para crescer mais um passo. Quando tá tudo bem aqui, o que acontece? Mais um degrau. Isso é evolução, porque nós viemos aqui expandir a consciência. Nós somos um nível de consciência assim, ó, infinito. E que começamos a fazer, porque a sabedoria vem do praticar. Conhecimento, todos temos. Ai, ouvi ali um pastor, um padre, um mentor falando isso, aquilo. Bah, caiu as fichas, que legal. Mas eu faço uma pergunta aqui pra vocês. Vocês estão colocando em prática alguma coisa? Ou continuam com os velhos, mesmos hábitos, os padrões comportamentais se repetindo? Como que vocês querem uma mudança? Precisamos buscar, né, a Deus em primeiro lugar, porque somos nós. Se você não sabe quem você é, você vai aceitar qualquer coisa, você vai viver no mundo dos outros. Mas não, Deus está dentro de ti, Ele só quer deixar que você deixe Ele se revelar através de você. Porque Deus, Ele se manifesta, se revela através de mim, Suzane. Na passagem ali de Coríntios, a gente já lê. O corpo é o templo do Espírito Santo, é um corpo emprestado, gente. Não façam qualquer coisa com a sua carne, não aceitem qualquer coisa. Se amem, se valorizem, e não é pisar nos outros, não. Muitas das vezes vamos ter que virar as costas para poder ter paz. Muitas das vezes vamos ter que deixar pessoas que a gente acha que a gente ama, porque a gente projeta o amor no outro. Então não é que... Porque amor, não é dor, né? A gente projeta o amor no outro. Porque também na Bíblia a gente vê, se seus olhos forem bons, o outro será bom, mas se não for, o outro não será. Então às vezes a gente tem essa inocência de olhar no outro e ver o que você acha que o outro faria sobre as suas crenças, sobre as suas perspectivas, sobre a sua criação. Mas o outro, ele foi criado de outra forma. Ele tem as suas crenças, ele tem o seu modo de ver. Por isso que também vemos, né, na Bíblia que quando Pedro fala de João, Pedro está falando dele, não do João. E realmente isso. Quando eu falo de alguém, eu julgo ele pelos meus olhos, pelas minhas perspectivas, minhas crenças, minhas limitações. Então quando alguém for criticar vocês, não deem brecha, não deixe que isso entre em vocês, que acabe com o seu sonho. Porque eles estão julgando sobre o que eles acham que poderia acontecer para eles. Por isso que também diz, entre no teu quarto em silêncio, né? E perante Deus, fale com Deus, clame para Deus, confesse os seus segredos, os seus sonhos, o que você quer que Deus te perdoe, você tem que abrir a boca e pedir perdão. Não importa a oração que seja, tá? Tem orações maravilhosas sim, mas a maior oração é aquela que vem do coração. E Deus, antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Só que você tem que falar no secreto e para Ele. Quando é um sonho grandioso também. A gente jejua, a gente abre, a gente libera poder do sobrenatural, que é todas as egrégoras de luz poderem estar nos guiando e nos ajudando. Então, seja por respostas, seja por oportunidades, seja por daqui a pouco vocês querem algo assim milagroso, aí tem um outro tipo de jejum que é mais forte, que já seria mais para intermediário. Porque se o próprio Deus já veio nos mostrando, porque a gente aprende a não ver. A criança de 1 a 7 aninhos, ela não importa, você chama atenção, mas você faz uma vez na frente dela, ela vai fazer igual. Então, vejam o poder da influência e a nossa volta é tudo assim. Vocês acham que vocês não estão sendo influenciados por uma propaganda maravilhosa? Aquela bolsa que chegou, que lançou, que você precisa, que ela é... Às vezes, gente, quem vai comprar o teu ego? As tuas emoções, eles vendem para as suas emoções. Mas será que a tua alma tá te pedindo isso? É a escolha de vocês, o tempo todo. Mas o princípio aqui da prosperidade, hoje, é a base espiritual. Porque antes de sermos carne aqui, fomos o Espírito, e o Espírito está dentro de nós. E ele só pode intervir quando nós, essa carne, ela fica fraca. Porque ao jejuarmos é como se cortássemos sangue para Deus, como uma fumaça. Deus, me ajude, por favor, urgente. É um sinal de fumaça urgente. Então é como se a gente cortasse a nossa carne para o plano espiritual vir acessar, seja de luz ou não. Porque vocês sabiam também que os satanistas, eles exigem jejum. Porque, gente, é através do jejum espiritual que o sobrenatural se revela em nós. É ali que a gente libera o poder, seja pro bem ou não. E aí a gente assume as consequências depois. Porque tudo tem retorno, né? A gente tem que entender que Deus fez as 7 leis universais e espirituais para todos. E uma delas, das principais, é a lei do retorno que não falha para ninguém. A nossa energia, aonde quer que você vá, a tua energia te entrega algo, ou bom ou ruim, ou prosperidade, abundância, ou coisas travadas. E a escolha é nossa o tempo todo. Amar ao próximo como a si mesmo significa o quê, gente? Quando eu amo o outro, não é que eu tenha que ser chacota dos outros, não. Eu tenho que saber me posicionar. Jesus fazia muito isso. Eu amo Jesus, gente. Porque assim, a forma dele, da conduta dele é maravilhosa e abençoada. Ele não brigava com ninguém. Ele não batia a boca com ninguém. Ele simplesmente chegava nos lugares, ele pregava as parábolas, deixava todo mundo se perguntando o que aquele louco tá falando, não tô entendendo nada. No final ele fazia os milagres. E ele ainda era chamado de satanistas e um monte de coisa, porque ele curava as pessoas, né? E o que ele fazia? Ele voltava lá bater boca com essas pessoas, tirar limpo? Não. Sabe por quê? Quando você sabe quem você é,
quando alguém vem querer falar algo, claro que às vezes a gente vai ter que falar alguma coisa ali pra alinhar, mas quando você vê que não vale a pena, deixa. Falou que tinha pra falar, ponto, deu. Porque você tentar ficar se igualando ao outro, falando, você vai baixar muito a sua vibração, e adivinha, qualquer coisa entra em você nesse momento. E já não é nem você. Aí você fica com um espírito de raiva, espírito de fúria, espírito de querer tirar limpo, tudo são espíritos, tá? Aí acontece o quê? Brigas, mortes, e aí vai. Então não entrem nessa onda, porque o maligno está o tempo todo ali nos influenciando. Quem tem sensibilidade pra ver, vê. Quem tem sensibilidade pra sentir, sente. E a gente está sendo ali influenciado o tempo todo, porque a única coisa que limita aqui, que nos diferencia dos espíritos, é o corpo. Só que para eles estarem aqui na matéria, é através da nossa energia, né? Então, cuidem do seu jardim, da sua casa, do seu espiritual, que é a base para construir todo o resto. E às vezes vocês vão ter que se retirar, vocês vão ter que dizer não, e igual Jesus, mas sem brigar, sem bater boca, deixa o outro lá. Quando você sabe o que você é, o que você faz, para que você veio, deu. E se você não sabe quem você é, o que você é capaz, para onde você vá, os seus projetos, você precisa urgentemente começar a conversar com Deus e pedir. Me revele. Se vocês não sabem como jejuar, os horários, como, podem me enviar depois aqui na caixinha de e-mail que vocês querem, que eu vou enviando uma aula para vocês, né, com uma explicação exclusiva, onde somente os meus mentorados têm acesso a ela, de como que é o método Pérolas. Tem acesso a um ano, você pode estar fazendo com a família, e que vocês me sigam, né? Se vocês não estão me seguindo aqui, comecem a seguir, né? Porque também é uma forma de contribuir com a expansão do canal e liberar outros recursos aí que vai facilitar a nossa conversa cada dia mais. Eu tinha uma moça que me buscou, que o marido dela estava desempregado, eles saíram da cidade e foram para uma outra, não deu certo, retornaram para casa dos pais dela, e ele estava desempregado. E aí eu falei com ela, falei, ó, do treinamento, você tem que orar assim, jejuar assim, vocês, dois casal, não deu 7 dias. Eu recebi um depoimento abençoado, que ele estava trabalhando na profissão dele e bem na empresa que ele queria. Então, se vocês forem fiéis com Deus, seguindo os ensinamentos que ele nos deixou, vocês vão receber suas bênçãos. Mas precisa fazer como tem que ser feito. Não é no achismo, gente. As leis regem para todos nós. Se um conseguiu, o outro também pode. Só que esse primeiro, o que ele fez para chegar até lá? Né? Às vezes é muita dedicação, é abrir mão de coisas, de prazeres imediatos. Vocês têm que olhar para todas as áreas da sua vida, suas escolhas diárias. Com quem que vocês convivem, o que vocês estão fazendo. Porque você tem que entender que a sua energia ela é construída nas 24 horas do seu dia. Então não adianta orar para Deus naquele momento, e depois quando virou as costas, ir lá fazer tudo o contrário do que a gente vê aí nas passagens. É preciso falar a verdade. Quer ter resultado de verdade, tem que fazer por onde. Senão, vai ter alguma coisinha ali, mas logo não sustenta. Infelizmente é isso. Também quero colocar um outro ponto para vocês, que é o perdão, gente. O perdão é a base. Como é que vocês querem ser perdoados se vocês não liberam perdão? É complicado, eu sei, mas vocês sabiam que um grande perdão não liberado, 1 ano após, pode desencadear câncer? E dependendo do lado do corpo, a gente sabe se foi ou não perdão por uma mulher, ou não perdão de um homem. Isso metafísica espiritual explica, né? Então, perdoar o outro não significa que ele fez X coisa e você tem que ir lá e dar a mão para ele abraçar e perdoar e deixar. Não é isso. É perdoar dentro de você a parte que te conecta àquilo. Claro que às vezes você pode lembrar daquilo e ficar ainda, sabe, ressoando e tal, mas é conseguir olhar para o outro e enxergar Deus nele. Porque ele vai ter o retorno dele. A lei do retorno é para todos. Por mais que os seus olhos não estejam vendo, ele vai receber o retorno dele. Então, isso vocês não têm que se preocupar. Essa parte é com Deus. E a partir desses perdões, a gente se desliga de vários egos. Várias coisas. E às vezes o que pode estar te travando é um ex-relacionamento que você não libera. O perdão de um pai, de uma mãe. O perdão a si próprio. Porque quantas vezes a gente se julga, né? Incapaz. Ai, porque o outro já conquistou tal coisa, eu ainda não. Fica se comparando ali, se julgando. E não olha para dentro de si e não diz, poxa, tô vivo mais um dia. Se eu acordar mais um dia, porque tem algo que eu ainda não fiz, que eu preciso fazer para completar a minha jornada. Olhar com outro olhar. Olhar para o outro que fez tal coisa e perdoar. Cada um de nós, quando encarnamos, a gente assina um contrato com Deus, né? E há pessoas que vêm de determinadas formas, limitações, lugares, porque em outras vidas elas fizeram coisas e que nessas vidas elas vieram para cumprir aquilo. Então, por isso que a gente precisa jejuar, gente. Em Mateus a gente vê que é quando jejuar, quando. Deus não diz
Ah, se você quiser jejuar. Não, é quando. Quando você quer ser livre. Livre de si, livre do ego, livre de codependência afetiva, livre de ter que estar suprindo tudo e todos à tua volta, só dizendo sim, sim, sim para tudo e para todos, sem se respeitar. O teu corpo é o teu templo do Espírito Santo. Chega uma hora que o teu corpo tá cansado e você só quer dizer, me deixem descansar, mas aí a pessoa vem e faz um convite, ai, por favor, me ajuda aqui. Aí você vai, força, sugado, cansado. Vocês têm que aprender a dizer, não importa para quem, com sutileza, com elegância, mas digam, não. Vocês não precisam também ficar justificando o porquê do não. Ah, não vou e pronto, não posso. Tenho um compromisso comigo e com Deus. E não dá. Eu comecei a dizer vários não, porque às vezes tu tá tão cansado e tu quer agradar a todo mundo e tu se desagrada. Agradar tudo a todos e no final tá destruído. Ou começar a prestar atenção um pouquinho aqui dentro. Bom, acho que agora eu tenho que descansar um pouquinho. A partir de que vocês ressignificarem muitas coisinhas lá dentro, é libertador. E o perdão, ele é assim, ó, não é à toa que várias das técnicas, dos conhecimentos do mundo, porque Jesus mesmo já veio né, dizendo ali que a gente precisa perdoar, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Então a gente precisa liberar, porque são cordões energéticos, né, espirituais que nos prendem aquilo. É como se tu dá um passo para frente e tu dá 2 para trás, aquilo te puxa. A gente precisa jejuar para romper pactos que a gente carrega da nossa linhagem. Tem coisas que a gente carrega também, gente, por entrelaçamento de almas, que significa sexo fora do casamento. Por que que isso não deveria acontecer, né? Por quê? Não é que, é porque é sexo, não. É porque o sexo é uma fusão entre o homem e a mulher, aonde somos 50% de cada, né? Aqui. O homem carrega, vamos dizer assim, a semente que planta. A mulher é a máquina que vai multiplicar. A mulher é a multiplicadora, mas se a semente não for boa, o que que essa máquina vai multiplicar? Vai quebrar. E vice-versa. Por isso que a gente tem que escolher, tem que conversar muito antes de se relacionar com as pessoas. Porque só que eu conversando com vocês, o que nos separa é somente um plano físico. Mas as nossas almas já estão sendo, o nosso campo quântico já está sendo aberto para todos nós aqui. Eu já abri o meu, claro que é uma parcela bem menor, mas para receber vocês e vocês a minha nossa energia de troca aqui. Eu já estou trocando energia com todos vocês, independente do tempo e do espaço, gente. E quando vocês têm esse ato sexual, se não é coisa boa. E outra, às vezes esse relacionamento não vai dar certo porque já começou da forma errada. A Bíblia é o manual do ser humano para a gente ter uma vivência melhor, em plenitude e maior harmonia. Por quê? O mundo jaz do maligno. Onde o primeiro Adão caiu, Jesus teve que voltar reencarnado, Deus é o próprio Filho, para recuperar esse poder, gente. E entrou por uma fruta, um alimento. Por isso que o jejum tem a base de origem ali. Por isso que a gente tem que jejuar, de tempos em tempos tem que jejuar. E se vocês não sabem como, eu uso o método Pérolas, que é para iniciantes, onde vocês jejum comendo, mas não é comendo qualquer coisa. Ali vocês vão ter orações específicas e todo dia uma meditação com um salmo para elevar a vibração de vocês. Porque nesses jejuns a gente pede por uma bênção. E aí você vai definir com clareza qual bênção você quer. Quer uma resposta? Quer abertura de caminho? Em qual área da vida? Uma por vez você vai fazendo. E Deus vai abrindo, vai te mostrando. Porque às vezes tá aqui, ó. Tá debaixo dos teus olhos e você só não tá vendo. Jesus já disse, né? O pior cego é aquele que está ali e não vê. E eu era uma pessoa assim lá atrás. Estava numa relação tóxica, narcisista, abusiva, que só me denegria cada vez mais e eu não percebia. Comecei a jejuar para ter resposta. E Deus fez o quê? Escancarou as coisas para mim. Porque eu já tinha um chamado espiritual, só que eu não me entendia porque eu tinha muita sensibilidade. Porque quando eu olhava nos olhos das pessoas, eu via coisas, só que eu não entendia o que era. É como se eu olho para você e eu vejo uma outra coisa em você. Em algumas pessoas eu via isso. Nunca fui de concordar com coisas assim que maltratasse pessoas, animais eu nunca gostei e não gosto. Hoje sou vegetariana, né? Porque eu prezo muito as vidas e se tem uma coisa que eu tenho muita empatia. Eu tenho muita sensibilidade. Então, assim, quando alguém me fala algo, eu sei que de fato eu acredito que eu saiba. Mas às vezes pode ser que não seja a próprio sentimento, porque ele tem acreditado o que diz. Só vai saber o que é ser mãe quando for, de fato. Quando a gente sabe. É algo bem maior, mais amplo. Mas, voltando, a gente precisa jejuar para romper o espiritual, aquilo que você só não vê. Você está aprendendo. Porque aí sim, depois todo o conhecimento que você vier agregar com as práticas espirituais, porque a gente tem que entender, somos um ser espiritual, precisamos limpar a nossa casa espiritual, mas também fortalecer o espírito. Porque se deixar a porta aberta, qualquer coisa entra, qualquer coisa pega em vocês. Quando vai dormir, não se dorme de qualquer jeito. Ao dormir, o nosso corpo descansa, a nossa alma sai. E para onde a alma vai? Porque tem pessoas que às vezes, né, quando elas acordam, dizem assim, ai, nossa, parece que um trator passou por cima de mim.
Porque realmente, aonde será que a alma dessa pessoa está andando enquanto o corpo dela dorme? Que é projeção astral, né? Então tem que ter consciência de várias coisas. E isso lá atrás ninguém nos contou, não queríamos contar por quê. As igrejas, não é denigrindo ninguém, não tenho nada contra ninguém, mas elas são marcas, são empresas. Onde quando lá nas suas bases se iniciou, queriam dinheiro. Eu não acho errado, porque tem uma parte da Bíblia que diz que quem vive disso, trabalha nisso, precisa sim receber. Só que assim, se você expor as verdades, eu acredito que o capitalismo deles hoje seria bem menor. Porque eu não sei se vocês já ouviram esse termo que eu já ouvi. Que quem pagava mais, ganhava até um papel, um contratinho que era um terreno no céu. Não existe isso. Imagine pagar para um cemitério lá no céu. É de acabar. Agora, pagar para algo que você precisa se desenvolver e manter para ter para sua vida. Beleza, é uma formação, né, para sua vida. E como a gente não aprendeu isso, eles não ensinam isso porque é uma corrida contra os ratos ali. Realmente, você vai tomar um remedinho, porque passou mal, toma um remedinho. Aquele remedinho ele não tem cura, porque ele não vai na base das raízes da origem. Ele é só camufla. Aí você fica dopadinha, deu uma melhorada. E aí você faz o quê? Melhorou um pouquinho e você vai querer comer. E as comidas de hoje, industrializadas, é só bomba atômica dentro. Porque eu entendo tudo que isso acontece. Tudo isso são coisas para anular nossos pontos de conexão, tá? De forma indireta. Então, é um vínculo. É a alimentação, daí você fica dependente daquele alimento, porque aquele sabor é maravilhoso. Aí você passa mal, vai pro médico, do médico vai pra farmácia, da farmácia vai pro... Entendeu? E é um ciclo. Aí você não se desenvolve, você não cria nada, você não mantém nada, você gasta todo o teu dinheiro ali. Aonde que isso é tão simples? Seguir as orientações. E no meu método vocês têm que se alimentar por 21 dias, não pode sexo, não pode beber, não pode fumar, não pode brigar. Se alguém quiser brigar com vocês, vocês deixam a pessoa brigando sozinha. Até eu falo, coloca aquela frase assim em algum lugar. Porque o jejum espiritual não é só não comer e orar. Tem uns detalhes para não quebrá-lo durante o jejum. Escolham ter paz do que razão. Escolham ter paz do que razão, gente. Não deixe. Porque assim, quando você abrir o jejum, vai vir muita coisa contra, querendo te parar. Querendo te manter aí onde você está hoje. Então você vai ter que ser mais forte, de um prazer imediato, do momento, porque o mal ele vai te influenciar nas raízes das suas emoções, aquelas lá que te causam algum conflito, seja em bebida, seja daqui a pouco pornografia, traições, seja em relacionamentos, acaba com um, começa com outro, com outro, com outro, e nunca dá certo com ninguém, já repete padrão ali comportamental, ciclos. Então para quebrar isso, você vai ter que romper no espiritual, porque provavelmente é relacionamento de almas. E a prosperidade está agregada a isso. Não adianta, gente. Você vai ter que jejuar, vai ter que orar, vai ter que fazer certo, vai ter que se limpar. É uma limpeza espiritual para ser de fato um novo ser. Deixar Cristo renascer é isso. É rasgar os véus. A Suzane tirou essa capa aqui, ó. Tô me despindo para Deus vir, intervir e agir na minha vida. Porque quando eu dou o primeiro passo, Deus ele age na minha vida. Ele não pode vir do nada. As pessoas dizem assim, ai meu Deus, me ajuda aqui, meu Deus, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Mas o Cristo fica lá só sentado, orando. E não faz nada. Tá vivendo lá um relacionamento abusivo. Onde o outro diminui, e ela ainda ora para que Deus toque no coração da pessoa. Só que assim, a outra pessoa tem o livre-arbítrio dela. Às vezes não tem que se afastar desse tipo de pessoa. Porque se for de Deus, volta. Se não for, é livramento. É a escolha de vocês. É a mesma coisa no trabalho. Tudo que a gente se incomoda no outro é só um espelho do outro que tratar em mim. E às vezes menos é mais. Mas se você começar a orar, jejuar e pedir por revelação, pedir por abertura de caminhos, pedir por resposta, Deus responde aos que estão atentos. E esse responder não é lá cochichando com os amigos, naquela roda de mulheres, de homens, de amiguinhos no bar, ou é na vizinha tomando um chimarrãozinho, um cafezinho, ou saindo ali. Não, gente, é no secreto, é sozinho, é se interiorizando. Não venham querer ficar aí camuflando um desconforto de vocês saindo, comprando, às vezes, que nem poderia estar comprando. Façam por onde. Comecem do lugar certo, de dentro para fora. Quando você muda aqui dentro, tudo aqui fora vai mudar. E não é você que vai mudar. É automático. Porque os seus olhos mudam total a forma de ver. É da água pro vinho, de fato. Só que assim, só vai ter o resultado quem viver esse processo. Não existe pílula mágica, tá? Eu acho horrível ver na internet, faça isso que em não sei quantos segundos, minutos, você não sei o quê. Ouça essa música e depois vai lá olhar a sua conta bancária. Tem coisas que vêm para nos facilitar e nos ajudar. Mas assim, não é da noite pro dia. Tem coisas que a gente vai ter que fazer por onde para de fato construir. É ser, ter, fazer. Viver. Então, não tem mistério. É um secreto que não é tão secreto assim.
Só que é por meio do jejum espiritual que o poder nos vem. Aquele poder lá dentro que é só seu, que é nosso, que Deus intervém dentro de cada indivíduo, é recuperado, jejuando. Porque aí você libera aquilo que não é seu. Coisas negativas, maligno, espíritos obsessores, seja o que for, da onde que for, eles vão ter que sair. Porque não tem maior arma espiritual que o jejum e a oração. Não tem. Deus, para ele poder agir na tua carne, o espírito, você vai ter que jejuar. Existem várias outras práticas, mas o jejum é uma primordial, onde todas as religiões, não importa qual, eles jejum. E tem muitos, se vocês não sabem, até vou falar aqui. Ao longo do nosso dia, possui 7 portais dimensionais, né? Quânticos. E a cada um deles, sacrifícios de sangue estão sendo feitos. E antes disso, eles jejum. Tem uns que é 3 dias, sem nada, outros que são 7. E por aí vai. Então, se o mal usa do jejum para fazer o mal, por que é que vocês não usam o jejum pro bem, como Deus nos ensina? Eu não, às vezes as pessoas mal pedindo, eu até aconselho muito, sabe? Porque tem um coração muito bondoso, mas não fazem por onde. Infelizmente, as pessoas só dão valor quando é pago, gente. É difícil falar isso, mas é. Só quando tem que pagar. Porque, paguei. Vou ter que honrar cada real. E aí, por isso tem que fazer treinamentos pagos. Se dá de graça, ninguém faz. É lamentável. O terceiro ponto também, sobre a prosperidade, é justamente nós somos filhos, raízes dos nossos pais, que vem toda uma ancestralidade atrás deles. Então, se eu tenho discórdia com meu pai, com a minha mãe, eu faço o quê? Quando eu não os honro, não é aceitar seus erros, não é isso. Mas é concordar que a única obrigação do pai e da mãe aqui na matéria é nos colocar no mundo. Só. Mais nada. Ai, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, porque não sei o quê, porque você não tem ideia do que eu passei. Não importa, gente. Eles cumpriram com as obrigações dos contratos deles, que foi de colocar no mundo. E eu sei que não é fácil, mas se eu nego meu pai, eu nego a mim. Eu nego a minha parte de ir lá no mundo, lá fora, trabalhar. Porque pai é trabalho, é ação lá fora e tá ligado no relacionamento, nos relacionamentos amorosos. Porque nós mulheres projetamos nos homens, na nossa vida adulta, muitas vezes a falta daquele pai, por isso que vivem codependências afetivas. E a parte da mãe é a parte com que o dinheiro vem e fica na nossa vida. Já ouviram acreditado, assim como você trata sua mãe, a vida vai te tratar? Comecem a estar atentos. Não é ir lá e beijar os pés deles e concordar com todos os seus erros, não é isso. Mas é de fato assim, bom, vocês fizeram isso e aquilo, eu vou ter que me liberar desse perdão, que através do jejum a gente libera perdões, tem as orações ali para isso, justamente, e começa a prosperar. Porque com o dinheiro, com o pai o dinheiro vem, mas com a mãe o dinheiro fica. Essa é uma frase que realmente é. Quer ter bons relacionamentos, não é só amoroso, mas no financeiro, ter ação de produzir, porque pai, homem, arquétipo de ação, de ir pra fora, pra caça, lá nos primórdios. A mulher é a multiplicadora, é aquela que dificulta, que ela limpa, ela multiplica, sabe? Com feminilidade, não é agressividade. Mas também tem que se impor quando precisa, porque a mulher não tem que concordar, mas ela tem que estar associada. Temos que ter atitudes, né, vamos dizer assim, e passos com sabedoria. Um passo certo vale ouro, gente. Um passo na direção certa vale ouro na sua vida. E o futuro que amanhã vocês querem estar vivendo começa a ser construído agora. Nenhuma grande marca nasceu milionária, multimilionária. Tudo é construído. Cada passo, cada etapa, e assim vai. E como é que vocês querem da noite pro dia que o negócio aconteça? Olhem pra dentro de si e comecem a arrumar a casa. Comecem a arrumar a bagunça. Não importa o que você tem, aonde está, como. Comece com o que tem, de onde está e como pode. Se você quer vencer. E limpe a sua casa espiritual, porque é ela quem vai ter a força para seguir na matéria. Ser espiritual forte, vocês param, vocês desistem. Quebra tudo. Começou uma coisinha boa, e a pouco desmoronou. Porque não tem um alicerce, sabe, sólido, não tem uma base firme. Vocês já viram uma construção, como é que ela é feita? Quando eles começam a escavar ali, vocês não perceberam que na volta é tudo fechado. É pra ninguém ver. É secreto, é silencioso. É vocês lá, plantando as suas sementes, os seus sonhos. Quando aquela base já começou, aí eles tiram. E as máquinas começam a construir, subir os outros pilares. Só que antes de tudo isso aí também, é pensado. O espiritual é pensado. E nenhum retrato, nada, nunca vai relatar aquilo que a sua mente está vendo. Por mais que a sua mão desenhe muito bem, nunca vai ser 100% como aqui dentro do espiritual. Então, antes é arquitetado aqui na mente, no nosso espiritual, para depois colocado no papel e depois, de fato, começar a grande obra. Existe um passo a passo, gente. Existe um começo. Tem que fundar suas bases, os alicerces. A sua alma é muito importante para Deus. Somos seres poderosíssimos. Então, é liberdade, é libertação da alma, do espírito, para ser aquilo que vocês nasceram para ser, né? Deus, ele já tem um projeto lindo na sua vida. Só que temos o livre-arbítrio de escolher seguir ou não. Dentro das nossas capacidades, porque cada um de nós temos nossos dons, né? Ali escondidinhos. E é nosso dever cavar e buscá-los. É nosso dever. Não vamos cobrar para Deus. Ai, Deus, cadê você? Você me abandonou? Não, Deus nunca nos abandona. Nós que nos afastamos, nós que nos desconectamos. Para que lado a gente está olhando? O que a gente está focando no quê?
Aonde, com quem, como. Comecem a ver isso lá dentro. Você tem que ser a sua maior prioridade. Quando a sua casa, seu jardim está arrumado, todo fora vem, porque a tua energia atrai. Primeira lei, né? Espiritual é a lei da vibração. Somos seres condutores, vibramos. Se não fosse assim, a gente não atraía nada e nem repelia nada. Seria todo mundo igual, tudo igual. Mas não, o que diferencia um de outro é o que você está manifestando com a sua energia. E aí, fez sentido para você? Já salva para não perder e depois volte aqui, dar o seu depoimento e deixa Deus agir na sua vida. Em breve, só para lembrar vocês, começará as aulas ao vivo do nosso curso de lançamento, onde você vai manifestar a vida próspera e incrível que você nasceu para ter, alcançando os seus objetivos a chegar mais próximo disso. O link está na descrição da bio. Gostou desse vídeo? Já clica, e se não me segue, já começa a seguir, comenta para mim, pois estarei respondendo nos próximos vídeos. Beijos de luz, até a próxima!